Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia Especial. Nesta semana, nós vamos continuar com as reportagens que foram destaques neste ano. Em uma ação simbólica, acompanhada por cerca de 150 servidores do Legislativo, os vereadores de Campinas entregaram em mãos ao prefeito Jonas Donizete um cheque no valor de mais de 31 milhões de reais, economizados pela Câmara e disponibilizados ao Executivo. O valor se constitui na maior verba já disponibilizada pela Câmara para a Prefeitura em um ano fiscal. Uma economia de 31 milhões para Campinas. Os servidores da Câmara Municipal se reuniram na Praça Carlos Gomes e caminharam até a Prefeitura, onde o presidente da Câmara Municipal de Campinas entregou o cheque simbólico ao prefeito Jonas Donizete. Esse dinheiro, 31 milhões, que está sendo devolvido. É importante as pessoas saberem que ele é um orçamento da Câmara e a Câmara, com a economia que fez a devolução e foi um dos fatores que permitiu que eu anulasse o aumento do IPTU residencial para 2020. Isso beneficiou 150 mil pessoas. Então, cumprimentar o presidente pelo trabalho sério, na pessoa dele, saudar a mesa diretora da Câmara e agradecer em nome da cidade por essa parceria, por essa consciência. Eu acho que o Brasil está precisando de exemplos como esse. O presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, reforça que essa economia é fruto de redução de gastos, renegociação de contratos e até mesmo de boas negociações trabalhistas. São 3 itens, foi a questão da economia, a revisão de contratos e principalmente na transação do dissídio coletivo. Quando fomos muito criticados no item da redução de carga horária, nós dizíamos, nós vamos economizar só nesse aspecto 4 milhões e meio. Fechamos o ano, foram 5 milhões e 100 mil reais só nesse item. O vereador Luiz Rossini, líder do governo na Câmara, comentou sobre esse momento. Primeiro, um ato importante da Câmara, que demonstra o seu compromisso com a cidade, né, o compromisso e o zelo com a coisa pública, uma gestão eficiente, com transparência, com economia, conseguiu cumprir as suas finalidades e ainda devolver essa importância de mais de 31 milhões de reais à Prefeitura Municipal de Campinas, mostrando que todos os servidores da Câmara e os vereadores zelam, têm respeito pela coisa pública. E é uma alegria saber que essa devolução ajudou o prefeito a tomar a decisão de cancelar o aumento de 10% que teria no IPTU e que beneficiou mais de 150 mil residências na nossa cidade. A Câmara de Campinas está entre as mais baratas na região metropolitana. Confira tudo nesta reportagem especial. Na região metropolitana, Campinas aparece entre as câmaras da RMC que menos custa para a população. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas de São Paulo, o custo da Câmara é de R$ 89,10 por habitante por ano, de acordo com o mais recente levantamento do TCE. Foram medidas que a gente foi tomando ao longo desse ano, durante a execução do nosso orçamento, revisão de contratos, revisão de procedimentos, né? Nós adotamos aqui um sistema muito interessante de pregão eletrônico para todas as nossas licitações que possa ser através desse modelo. Então, o save que a gente consegue, que é justamente a economia que a gente consegue, foi muito significativa, porque você amplia a disputa entre os licitantes, né? E fora isso, o nosso pregoeiro ainda dá aquela forçadinha no final para tentar melhorar ainda mais o valor. E os resultados estão aí. No ranking das 20 cidades da RMC, Arthur Nogueira é apontada como a mais barata. A Câmara custa R$ 42,95 por morador. Em segundo lugar está Pedreira. Indaiatuba está em terceiro. Já Campinas ocupa o 8º lugar. Na região, a Câmara de Paulínia é a mais cara, custa R$ 251,87 por habitante. No Legislativo Campineiro, o orçamento de 2019 foi reduzido para conter gastos. Não pedimos os 4,5%, a gente já pediu 3,85%. Então, já no pedido do nosso orçamento foram 25 milhões de economia.
E com esse orçamento de 3,85% então, da Receita Tributária Ampliada, nós ainda investimos forte na gestão, forte no controle e estamos agora encerrando o exercício com 2,92 realizado. Com medidas focadas na economia, os gastos caíram. Em dezembro, a Câmara de Campinas disponibilizou aos cofres do município mais de 31 milhões de reais. O fato histórico contou até com caminhada e entrega de um cheque simbólico para o prefeito. Fora os agradecimentos a todos os vereadores, sem exceção, nós temos que agradecer os servidores. A parceria desenhada lá em fevereiro, prefeito, em março, no início da nossa gestão, foi assim, de suma importância. Porque se não houvesse o envolvimento de todos, sem exceção, nós não chegaríamos ao bom porto. Apesar da redução dos gastos, a qualidade dos serviços do Legislativo se manteve e até foi reconhecida por outros órgãos. Em outubro, a Câmara conquistou o 3º lugar no Prêmio Transparência e Fiscalização Pública. Campinas é o único município a conseguir essa premiação dada pela Câmara Federal. E teve mais. A TV Câmara teve 2 matérias premiadas, uma entregue pelo consórcio PCJ e a outra pela Fundação FEAC. Economia, eficiência na gestão e transparência na política pública vão continuar como metas para 2020. De largada, estamos caindo já para 3,65, já na previsão orçamentária, e tentar de novo, né, chegar próximo dos 3 aí, que era a nossa meta. Nos surpreendeu esses 0,8 aí a mais, nossa meta era 3, conseguimos até passar um pouquinho disso, e tentar de novo bater nos 3 aí. Neste ano foi discutido aqui na Câmara a contratação de profissionais para as áreas da saúde e educação. Foram criados 500 cargos para agentes da educação infantil e uma autorização para a Prefeitura realizar contratações emergenciais na saúde. Os 2 projetos do Executivo foram aprovados pelos vereadores. Um deles prevê a contratação de 500 agentes de educação infantil. O objetivo é reorganizar o atendimento na educação em Campinas. Hoje nós temos mais de 1.000 trabalhadores da educação infantil que ocupam um cargo de monitor. E esse cargo de monitor foi extinto numa reforma administrativa feita em 2007, então são cargos em extinção. O que acontece é que os ocupantes desses cargos de monitor entraram na prefeitura na década de 80, então eles já estão, grande parte deles, em fase de aposentadoria, já estão se aposentando. Como não é mais possível contratar monitores segundo as diretrizes da administração, o parlamentar explica que o governo precisa criar os cargos para atender à demanda da cidade. É necessário criar esses cargos que vão ser preenchidos por concurso público. Então, após a aprovação da lei, a prefeitura, obviamente, deve realizar um concurso público, né, para classificar, e à medida que forem surgindo as vagas, já existem algumas vagas que assim que fizer o concurso vão ser preenchidas imediatamente, né, mas se não, os outros, na medida que forem vagando os cargos de antigos monitores, vão estar sendo chamados os novos agentes de educação infantil. Outro projeto de autoria do prefeito que também foi aprovado foi o que solicitava a contratação de 600 profissionais para atender na rede Mário Gatti de urgência e emergência. Um projeto importante, principalmente na área da saúde, e nós tivemos todas as comissões, Constituição e Legalidade, Políticas Urbanas, Social e Saúde, e a qual eu presido, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. E nós entendemos por bem que é um projeto legal e que esse projeto, no mérito, também merece o nosso apoio e a responsabilidade desta casa em aprovar, uma vez que nós vamos ter a oportunidade de dar ao Executivo a condição de contratar os profissionais necessários, principalmente nas áreas de urgência e emergência. Com as contratações, a promessa é oferecer um atendimento de melhor qualidade para quem depende do Sistema Único de Saúde. Vamos falar agora sobre um projeto que teve um alcance social muito grande. Os vereadores aprovaram o plano que ficou conhecido como Lei do Puxadinho, que regularizou mais de 200 mil imóveis aqui em Campinas. O prefeito Jonas Donizete sancionou na prefeitura a Lei do Puxadinho, que foi aprovada pela Câmara dia 26 de agosto. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marcos Bernardelli, compareceu no evento. No dia a dia
no financiamento de um imóvel ou na compra e venda do imóvel, se a área construída diverge da área consignada aqui no Habite e no registro de imóveis, há uma dificuldade com o comprador até mesmo de se chegar a algum valor adequado. Em outras situações também, no que diz respeito ao falecimento de um pai ou de uma mãe, quando vai se fazer o inventário, a necessidade da descrição correta do imóvel e da área construída para que o registro de imóveis possa fazer ali na matrícula o registro devidamente constando a área que de fato existe. Também estiveram presentes os vereadores Zé Carlos, Pastor Elias, Permínio Monteiro, Jorge Schneider, Juscelino da Barbarense, Paulo Haddad, Fernando Mendes, Sidão Santos, Ailton da Farmácia e Carmo Luiz. De acordo com os vereadores, essa é certamente uma lei muito importante, porque ela vai permitir que aproximadamente 200 mil imóveis sejam regularizados na cidade de Campinas. Nós, enquanto vereadores, temos a obrigação de ouvir a população. E nós sabíamos que em Campinas essa lei vem complementar, veio o plano diretor, veio a lei de uso e ocupação de solo e agora vem a lei do puxadinho, que na verdade tem que chamar a lei do Zé Carlos, porque o Zé Carlos, o vereador Zé Carlos, é um dos que levantaram a bandeira. A nossa comissão de política urbana trabalhou essa lei juntamente com o secretário Santoro e nós podemos dar esse presente para Campinas. Eu agradeço a bondade do vereador Jorge Schneider, mas ele esteve sempre junto com a gente na construção dessa lei. Essa lei não foi construída só pelo vereador Zé Carlos. Nós fizemos essa lei em 2015, ela foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito municipal e depois ela foi dada como inconstitucional, embora já existe jurisprudência. Em São Paulo e outras tantas cidades, a Câmara pode, e é prerrogativa do vereador, fazer leis, aprovar leis e fazer emenda. Mas o nosso Ministério Público entendeu que tinha, por vício de iniciativa, teria que ser feita pelo Poder Executivo. Mas nós não esmorecemos, nós conversamos com o prefeito, conversamos com o secretário de Urbanismo da cidade de Campinas e fizemos essa lei a 4 mãos. Eu tenho que agradecer aos meus pares da Câmara Municipal, que muito nos ajudou. É uma lei muito importante que vai dar tranquilidade às pessoas, né? O que é mais importante na vida da pessoa, além da família? Depois da família é a residência. E quando você tem uma residência, como disse o próprio prefeito, além dela te dar segurança, quando você vai vender o imóvel, além do valor que você consegue a mais, a facilidade de vender. Agora é possível ter benefícios como documentação e registro do imóvel, tanto para imóvel residencial quanto para comercial. É uma lei que vem em benefício de toda a população, principalmente esses 200 mil moradores, né, da cidade de Campinas, que estava cobrando dos vereadores também que essa lei fosse sancionada. Então hoje o prefeito João Donizete sancionou essa lei e a população vai ter esses 50% no primeiro ano de desconto, né? E isso há muito tempo, esse vereador é cobrado para que essa lei fosse sancionada. Eu represento uma região ali da região do Nova Europa, uma região muito bem sucedida e que existe muitas construções, não só residencial, mas comercial, que exige e que necessitava dessa lei para estar sendo regularizada. Então vai beneficiar uma região de aproximadamente 80 mil moradores, que tem várias residências, vários imóveis que estão nessa situação e essa lei vem a calhar no momento oportuno, beneficiando todas as pessoas que precisam da cidade de Campinas. É uma lei que vem premiar e vem de encontro com o anseio da população, muitas propriedades irregulares, alguns imóveis irregulares. Hoje nós temos aí quase 200 mil imóveis que hoje serão contemplados pela sanção do prefeito dessa lei que se iniciou lá por uma ideia de um vereador e acabou sendo contemplada pelo executivo e votada pelo legislativo, enfim, esse sinergismo entre executivo e legislativo. A lei do puxadinho é a última de um projeto de governo que começou com o plano diretor, passou pela lei de uso e ocupação do solo e um dos maiores entregas, ou seja, a maior quantidade de regularização fundiária da história do Brasil. Neste ano, nós tivemos a presença de uma ministra aqui na Câmara. Por iniciativa do vereador professor Alberto, a Damares Regina Alves, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, falou sobre as novas políticas públicas de proteção à mulher adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.
Ela foi recebida na sala da presidência da Câmara pelo presidente da Casa, Marcos Bernardelli. Antes da audiência, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos participou de um pequeno café, que contou com a presença da deputada estadual Valéria Bolsonaro, que é de Campinas. E receber a ministra aqui para ouvir, para estar com a gente, sabendo das demandas, do que acontece na nossa cidade é muito importante. Damares Alves foi convidada a participar de uma audiência pública facultativa para apresentar o que o Ministério vem fazendo em prol da população. Trabalho que, para o deputado federal Paulo Freire, deve ser divulgado. Nós estamos fazendo isso com a ministra Damares, não somente aqui em Campinas, não somente no estado de São Paulo, mas em todos os estados. Com o plenário lotado, o vereador professor Alberto, responsável por organizar a reunião, fez a abertura. Em seguida, foi a vez da ministra tomar a frente. Damares Alves apresentou dados que comprovam o alto índice de violência contra a mulher e falou sobre as novas políticas públicas de proteção adotadas pelo governo. A participação da ministra aqui na audiência pública facultativa também faz parte do programa de fortalecimento da rede de proteção à criança e ao adolescente, que acontece desde o início do ano, já que um levantamento do Disque 100 revelou que até agora já foram registradas 800 denúncias de violência envolvendo crianças e adolescentes de todo o país. Para o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, a presença da ministra só traz ganhos para a cidade. É um dia que ficará para a história também da Câmara Municipal. Independente de coloração partidária, é a ministra de Estado que aqui comparece, a convite de uma das nossas comissões. Ao final da audiência, Damares Alves falou com a TV Câmara em uma entrevista exclusiva. Uma importante oportunidade para a gente mostrar o que é este Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Está todo mundo perguntando o que faz esse ministério, o que faz essa ministra. E viemos apresentar as propostas e viemos especialmente falar sobre violência contra a mulher. Agressão que para a ministra também deve chegar ao fim quando a vítima for criança ou adolescente. Para isso, também entregou novos carros ao Conselho Tutelar da região. Nós estamos encontrando conselheiros tutelares no Brasil atendendo de bicicleta. Eu já vi uma imagem de um conselheiro tutelar atendendo de jegue. Imagina você ir atrás de um pedófilo de bicicleta. O cara está de carro, o cara está armado, o nosso conselheiro tutelar com uma bicicleta. Então nós precisamos fortalecer os conselhos, equipar. O que eu vou fazer aqui hoje? Entregar equipamento para os conselhos tutelares. Vamos fortalecer eles no Brasil inteiro. Damares Alves foi convidada a participar da audiência pelo vereador professor Alberto, que acompanhou toda a visita. E vi muitas lideranças evangélicas, católicas, espíritas, professores. Eu vi muitos professores aí, eu vi representantes de colégios importantes da nossa cidade e vereadores da região. Além de nós termos a presença de 13 vereadores da casa, nós tivemos 13 vereadores participando, tivemos a participação do deputado Paulo Freire, deputado federal, da deputada Valéria Bolsonaro, deputada estadual, da nossa secretária, a doutora Eliane Juscelaine, e muita liderança. Então a população veio em peso participando e isso nos traz um contentamento muito grande, porque a gente depende das lideranças para levar essa mensagem para juntos erradicarmos esse mal tão nefasto que tem assolado os lares no país. Mal que a ministra pretende acabar em pouco tempo. Em 6 meses já temos queda. Se a gente comparar o Disque 100 de hoje, nos 6 primeiros meses de 2018, com os 6 primeiros meses de 2019, já caiu 19% a denúncia. Assim, o que vocês fizeram de tão espetacular? O homicídio no Brasil já caiu 23% nos 6 primeiros meses. O que vocês fizeram de tão espetacular? Nós estamos construindo muita coisa. Mas o mais espetacular foi o recado que a gente mandou. Acabou a impunidade no Brasil. Nós vamos fazer a repressão. Um projeto que foi amplamente debatido aqui no Legislativo Campineiro foi a lei que autorizou a Prefeitura a captar empréstimos de até 300 milhões de reais junto a instituições financeiras para que estes recursos fossem utilizados, em especial, em obras da cidade.
Em um plenário cheio, a Câmara de Campinas aprovou em votação final o projeto de lei do Executivo que autoriza a Prefeitura a captar empréstimos de até 300 milhões de reais junto a instituições financeiras para que estes recursos possam ser utilizados, em especial, em obras da cidade. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, o vereador Gilberto Vermelho, falou sobre a importância desse montante. Tivemos aqui a comunidade reunida, buscando que parte deste empréstimo seja aplicado em infraestrutura. Isso já está um compromisso pré-assumido, que se realmente hoje for concretizado esse empréstimo, a autorização da Câmara, autorizando a Prefeitura a buscar o empréstimo. Se a Prefeitura tiver êxito junto às instituições financeiras, uma vez que tem que fazer um chamamento público, se esse empréstimo for realmente conseguido por parte do poder público, a gente não sabe, nós vamos autorizar até 300 milhões, o valor que vai ser auferido desse chamamento público. Sendo esse empréstimo consignado, feito, aí sim entra a segunda fase. O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento e de Administração Pública, mas as emendas não passaram pelo crivo dos parlamentares das comissões de mérito. As emendas dos vereadores Gustavo Peta, Marcelo Silva e Nelson Osseri foram rejeitadas. Dos 28 vereadores presentes, o presidente Marcos Bernardelli não vota. E num total de 18 parlamentares, o manifesto foi a favor. O parlamentar Carlão do PT se absteve e 8 vereadores foram contrários ao projeto. A proposta segue agora para a sanção do prefeito. Nós temos uma parte desse empréstimo que deve ser alocado na questão da contrapartida dos BRTs, que são obras importantíssimas da região do Campo Grande e do Ouro Verde, que estão em pleno vapor, e também há uma ansiedade, uma vontade muito grande de alguns bairros que ainda não foram pavimentados, principalmente na região do Campo Grande, a região do Campo Belo, Taiú, alguns bairros que buscam também que sejam contemplados com esse recurso. Tem a vontade grande também desta casa, dos vereadores, que são representantes legítimos dessas regiões, que possam também conquistar um pedaço, uma porção, se porventura acontecer o empréstimo, e que esses valores sejam aplicados na infraestrutura dessas regiões também. Também foi aprovado o projeto de lei que estabelece o orçamento da cidade de Campinas em 6,2 bilhões de reais para 2020. 8 vereadores se posicionaram contrariamente à peça. Olha só. No início do mês de dezembro, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que estabelece o orçamento da cidade de Campinas em 6,2 bilhões de reais para 2020. O valor representa um aumento de 7,1% no total de receitas, no comparativo com o valor do exercício atual. 8 vereadores se posicionaram contrariamente à peça. Mariana Conte, Pedro Tourinho, Gustavo Peta, Carlão do PT, Tenente Santini, Marcelo Silva, Nelson Osseri e Vinícius Gratti. Mas o projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Com isso, as secretarias que mais vão receber recursos são os da Saúde, Educação e Serviços Públicos. As 42 emendas apresentadas, de autoria dos vereadores Carmo Luiz, Gustavo Peta, Nelson Osseri, Marcelo Silva, Tenente Santini e Carlão do PT, foram rejeitadas na Comissão de Constituição e Legalidade e na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Para cancelar o aumento real de 10% no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para imóveis residenciais em 2020, foram realizadas reuniões extraordinárias. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, a medida beneficiou cerca de 150 mil imóveis. Ao lado de vereadores, o prefeito Jonas Donizete sancionou e o Diário Oficial publicou a Lei Municipal 15.839, de 29 de novembro de 2019, que acresce dispositivo à lei que trata do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU.
Com o novo parágrafo incluído na lei, o Poder Executivo cancela o aumento real de até 10% no imposto previsto para imóveis residenciais no ano de 2020. A alteração foi possível depois de ajustes no orçamento municipal, incluindo os gastos da Câmara. O presidente Marcos Bernardelli ressalta que a economia no custo do Legislativo em 2019 será observada agora, com a devolução do dinheiro ao Executivo. E foi exatamente na mudança da forma da administração da casa que nós conseguimos fazer essa redução de custo. Serão aproximadamente 31 milhões de reais que nós vamos devolver entre o dia 12 e o dia 15. E esse valor, é claro, o prefeito poderá usar e deverá usar não só na questão do IPTU, mas principalmente na questão de recursos humanos dos servidores públicos da casa, da prefeitura, e também na saúde e na educação. O prefeito Jonas Donizete reconhece o esforço do Legislativo. Aqui em Campinas eu acho que nós temos um bom exemplo, isso eu acho que tem que ser ressaltado. Mesmo a Câmara poderia gastar esse dinheiro com outras coisas. Ela fez uma economia e ajudou, né? Então esse é um bom exemplo. Ela não consumiu todo o orçamento que tinha direito, devolveu para a Prefeitura e a Prefeitura está devolvendo para o cidadão em forma dessa subtração desse aumento que ocorreria o ano que vem. Outro fator que ajudou nas contas do governo foi o Refis, o programa de refinanciamento de dívidas dos contribuintes. O Refis, a nossa expectativa era arrecadar 110 milhões, nós chegamos a 146,6. Então passou 36 milhões e 600 mil daquilo que era previsto. E também com o lançamento de novos imóveis que surgiram na cidade, que foram construídos, né? Permite que a gente faça essa subtração, que retire esse aumento real. A medida vai beneficiar 150 mil imóveis que deveriam ter o aumento em 2020. Com isso, o IPTU será acrescido apenas pelo índice da inflação, em 2,55%. O vereador Ailton da Farmácia fez um projeto de lei que proíbe a nomeação de pessoas condenadas em crimes previstos na Lei Maria da Penha no Serviço Público de Campinas. Foi sancionado pelo prefeito Jonas Donizete e virou lei. A nova lei é de autoria do vereador Ailton da Farmácia e proíbe a nomeação de pessoas condenadas em crimes previstos na Lei Maria da Penha no Serviço Público de Campinas enquanto durarem os efeitos da condenação contra a pessoa que deseja ocupar o cargo ou que tenha passado em concurso. Ele é educativo e também para que essas pessoas que estão condenadas em última instância não venham a trabalhar no município, seja comissionado, seja concursado, tanto na Prefeitura, na Câmara e também nas autarquias. O objetivo, segundo o parlamentar, é ampliar os efeitos da Lei Maria da Penha. A lei de número 15.810 foi publicada no Diário Oficial do dia 8 de outubro e já está em vigor. Ele alavanca a lei da Maria da Penha, porque hoje tem demais feminicídio na nossa cidade. A violência contra a mulher na parte doméstica tem aumentado na nossa cidade. A nossa cidade está entre as 4 cidades do estado de São Paulo, onde a violência contra a mulher aumentou e muito. Então esse projeto vem ao encontro que essas mulheres precisam ser protegidas. E é isso que o vereador está fazendo. Isso aí foi a demanda que veio para esse vereador, e esse vereador achou muito bom, e que as mulheres sejam bem protegidas. O trabalho realizado pela TV Câmara Campinas foi reconhecido através de premiações, como o da FEAC de jornalismo na categoria televisão. O tema desta edição foi Jovens que Transformam Realidades. Outro prêmio foi o Oscar da Água, como é popularmente conhecido, a Ação pela Água, que é entregue anualmente pelo consórcio PCJ a ações que salientam o respeito ao meio ambiente e a gestão sustentável da água.
Em outubro, a TV Câmara Campinas foi premiada com o Oscar da Água, como é popularmente conhecido, o Prêmio Ação pela Água, que é entregue anualmente pelo consórcio PCJ a ações que salientam o respeito ao meio ambiente e à gestão sustentável da água. O programa Meio Ambiente, apresentado pela jornalista Mirna Abreu, foi o grande campeão. Representa que a TV Legislativa pode sim ter programas de qualidade e pode sim prestar serviços à população, como a conscientização pelo meio ambiente é um exemplo daquilo que a TV Câmara faz. Em 2015, nasceu o programa Meio Ambiente. Com a temática ambiental, o produto foi pensado para quem gosta e busca informações sobre sustentabilidade e meio ambiente. Quando a gente propõe um projeto de meio ambiente, de falar sobre sustentabilidade, às vezes as pessoas pensam que é só uma moda, né? Isso vai passar. E isso é uma prova de que não vai passar, de que todos nós podemos, de alguma forma, ajudar a melhorar as questões ambientais da nossa cidade, da nossa região e, por que não, do nosso país. Já em dezembro, veio o reconhecimento da Fundação FEAC, que premiou a TV Câmara Campinas na categoria TV como melhor matéria que abordou o tema da 22ª edição, Jovens que Transformam Realidades. A jornalista Viviane Novaes inscreveu a matéria Causa Animal, uma luta que começa cedo. A gente que fez a matéria sabe de todo o esforço que teve, né? Não foi só o meu trabalho, a gente teve a Letícia na parte da produção, que foi atrás de cada personagem, de cada informação que a gente passou na reportagem. Depois veio o Alexandre também, que tentou capturar ali dos nossos personagens a melhor parte, aquela essência, aquilo que eles realmente sentem pelos animais. Aí em seguida veio o Leandro para editar a matéria, colocar o que a gente conseguiu de melhor e transmitir ali por meio do texto, das imagens, da edição, das informações, aquele sentimento dos jovens que querem fazer alguma coisa para mudar o mundo, pelo menos o mundo ali deles, onde eles vivem. A vida de adolescentes envolvidos na defesa de animais abandonados foi mostrada na matéria. A gente mostrou esse trabalho de jovens que vão para as ruas, acordam cedo no final de semana para conseguir uma família para esses bichinhos, para conseguir cuidar, tratar da comida, tirar esses animais das ruas. Segundo o diretor de jornalismo da TV Câmara, essa qualidade pôde ser comprovada pelo fato de, entre as 3 matérias finalistas, 2 eram da TV Câmara. A repórter Andréia Marques concorreu com Sementes do Amanhã, que mostrou a ação de jovens de 15 a 16 anos que se unem para melhorar as escolas em que estudam e até combatem a depressão na sala de aula. O primeiro ponto é esse, qualidade. O segundo ponto, que é muito importante, é que para uma TV pública ter esse reconhecimento de trabalho, porque afinal de contas a gente trabalha efetivamente apenas e somente para o público. Então tudo que vai à TV Câmara Campinas não é nosso, é da população de Campinas, é da população da região. Ao longo do ano, a TV Câmara Campinas acompanhou de perto toda a temporada da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Além de transmitir apresentações ao vivo, a emissora produziu uma série de reportagens para contar toda a história do conjunto, que completou 90 anos em 2019. Em 2019, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas completou 90 anos de história, com uma temporada recheada de apresentações. E a TV Câmara acompanhou de perto esse aniversário. Desde o primeiro concerto do ano, em março, foram mais de 60 apresentações da Sinfônica, 4 delas transmitidas ao vivo aqui no canal do Legislativo Campineiro. E as apresentações não se resumiram apenas ao Teatro Castro Mendes. Além de uma turnê por outras cidades do país, a Sinfônica fez ainda apresentações a céu aberto na Concha Acústica do Taquaral e em bairros distantes do centro. A orquestra é um serviço. No fundo, a orquestra é um serviço que a Prefeitura Municipal de Campinas dá a seus cidadãos e que é pago pelos impostos que pagam os próprios cidadãos. Assim como dar hospitais, assim como ter praças, assim como arrumar as ruas, assim como ter iluminação. É um serviço que a Prefeitura dá aos cidadãos. E isso é fundamental, porque isso quer dizer que a orquestra é dos cidadãos, a orquestra é dos campineiros.
Além de acompanhar as apresentações, a TV Câmara produziu a série A Nossa Orquestra, com depoimentos de músicos, historiadores, autoridades e personalidades da cidade. Dividido em 10 episódios, o programa contou toda a trajetória do conjunto orquestral, desde a idealização do grupo de jovens que fundou a Sociedade Sinfônica Campineira em 1929, incluindo aí os registros dos primeiros concertos, até a consolidação e o reconhecimento da orquestra como patrimônio histórico e imaterial da cidade, algo que para o maestro Vitor Hugo Toro é sinal do respeito construído ao longo da história junto à população. Representa tradição, representa continuidade, pero también representa muitas vidas e muitas histórias. A lo largo de 90 anos, certamente muitas pessoas passaram não só pelas estantes da orquestra, mas também pela administração da orquestra, pela regência própria. E em 90 anos, certamente a Sinfônica Municipal ha tocado muitas vidas. E o maestro, assim como todos os campineiros, esperam a continuidade do trabalho por mais 90 anos. Aqui em Campinas, as pessoas me perguntam como está a nossa orquestra. Há senso de pertenência desta agrupação com as pessoas, senso de orgulho, senso de que sim existem problemas, mas a orquestra representa o que Campinas tem de melhor para mostrar ao Brasil e ao mundo como instituição. Essa é a nossa orquestra e ela é bem-vinda, mesmo que tenha que passar por outros pedaços difíceis. E para fechar com chave de ouro, a TV Câmara Campinas transmitiu ao vivo 2 partidas de futebol. A final da Taça das Favelas, em que São José venceu Santa Lúcia por 2-0. E também transmitimos a final do futebol amador, em que o Granada venceu o Pureza por 3-0. No domingo, 8 de dezembro, a TV Câmara Campinas transmitiu ao vivo a final do Campeonato Amador de Futebol entre Granada e Pureza, diretamente do estádio Moisés Lucarelli. Foram mais de 15 pessoas envolvidas diretamente na transmissão durante 3 horas para levar até você os lances da decisão. E a equipe da Vila Bela conseguiu o inédito título ao vencer a equipe do DIC 6 por 3-0. Uma semana depois, no sábado, dia 14, a TV Câmara Campinas novamente transmitiu ao vivo do estádio Moisés Lucarelli a final da Taça das Favelas feminino, que pela primeira vez foi realizada na cidade de Campinas. Novamente com uma equipe de mais de 15 pessoas, entre jornalistas, cinegrafistas e editores, a emoção foi transmitida e a equipe do São José venceu por 2-0 Santa Lúcia e conseguiu o título da competição. O canal Legislativo foi a única TV aberta a levar a final ao ar e foi a primeira vez que uma partida de futebol feminino válida por competição em Campinas foi transmitida. Esta edição do Jornal Câmara Notícia Especial fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Até mais. Tchau, tchau.